Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Bom, legal, gente. Hoje a ideia é a gente dar uma passada bem rápida aqui sobre como que a Salt consegue ajudar, né, na parte de proteção de APIs. A apresentação está dividida basicamente de duas formas. Uma primeira parte a gente explica um pouquinho como que a gente protege, né? Como que a parte de coleta, como que a gente faz ali o aprendizado das APIs. E num segundo momento eu vou mostrar alguns exemplos, eu tenho alguns slides focando no API Top 10. Para cada um deles a gente pegou um exemplo ali de como que isso apareceria dentro da ferramenta. Legal? Vamos lá? Bom, acho que não é mais novidade para ninguém, né? Que API é um assunto extremamente importante hoje em dia. Toda essa parte de transformação digital que a gente tem, ela é fortemente impulsionada por APIs. Tá? Até mesmo alguns adventos de mercado, né? Como Open Banking, Open Insurance, por exemplo, isso também acaba levando aí dando uma importância muito grande para a questão das APIs. Aqui um ponto interessante, o Gartner em 2017, ele tinha previsto que as apresentações no palco já foram retomadas. o ataque baseado em APIs ele seria prevalente em 2022, ou seja, em 2022 ele seria o ataque mais comum. E na realidade em 2021 eles já tinham mudado essa previsão, eles assumiram que foi antecipado até uma série de fatores, né? Por exemplo, pandemia, etc. Legal? O que nós tínhamos de diferença, né? Até bem pouco tempo atrás, as APIs elas eram mais incomuns, né? Você tinha ataques muito específicos, muito focados, principalmente em SQL injection, cross-site scripting, etc. Né? Então, eram ataques muito cirúrgicos e pontuais dentro da infraestrutura. Hoje, a gente tem um contexto de milhares, muitas vezes centenas, né? Tem alguns clientes que possuem novas APIs, às vezes até 100 novas APIs numa única semana. Então, esse processo está muito dinâmico, ele está muito com uma mudança muito frequente. Tá? Quando a gente fala de ataques, até bem pouco tempo atrás era isso, né? Então você tinha lá ataques muito específicos, como por exemplo SQL Injection, Cross-Site Scripting, Path Traversion, né? Então a ideia era tentar ali bypassar um controle da aplicação para conseguir fazer alguma exploração de uma vulnerabilidade. Só que hoje o que a gente observa é que os ataques são muito focados na lógica de negócios. Então, a ideia aqui é o cara ficar aos poucos fazendo acessos de uma forma ali, muitas vezes, debaixo do radar, né? Então fica muito difícil de você identificar esses ataques. Então, por isso que aqui na Salt a gente valoriza muito essa questão do contexto. Eu preciso ter um contexto desses acessos que acontecem no ambiente. Tá? Aqui o exemplo, né? Você tem ali um atacante, muitas vezes ele fica ali semanas, né? Acessando determinada parte da infraestrutura. E aí eu tenho 3 pilares específicos que a gente cobre, né? Um deles é visibilidade. Fica difícil eu proteger aquilo que eu não conheço, né? Então por isso que é muito importante você ter a identificação de todas as APIs que estão rodando no ambiente. E isso é um desafio cada vez maior, né? Porque você tem, inclusive, sistemas diferentes, né? Muitas APIs diferentes. E a ideia é que você consiga fazer essa identificação da forma mais automática possível. Tá? Porque, de novo, se eu tiver que fazer isso manualmente e toda vez ter que fazer essa atualização de forma manual, isso fica inviável muitas vezes. Um outro pilar é a proteção. Então, eu preciso continuamente observar o meu ambiente, tentando identificar ali os ataques que acontecem nesse ambiente. Tá? E, claro, com uma pegada de OWASP Top 10. Né? Então, esse é o ponto fundamental.
É a gente ser aderente aí a essa especificação, né? Só lembrando que aí tem uma diferença, né? No OASP Top 10 de API, ele é um pouquinho diferente do OASP Top 10 de WAF em geral. Legal? Para isso, um dos pontos fundamentais é você ter uma estrutura escalável de Big Data, onde eu consigo ir armazenando essas informações. A gente vai ver um pouquinho como funciona isso, né? Mas a ideia é eu entender como funciona aquele ambiente de APIs e armazenar essas informações para poder ter uma visão em linha de tempo, né? Um atacante começa hoje e ele fica ali, muitas vezes, semanas acessando a rede. Legal? Então, o contexto é fundamental nesse cenário. E, além disso, eu preciso também encontrar vulnerabilidades, aumentar a resiliência do ambiente a esses ataques. Então, essa solução ela tem que, de alguma forma, te devolver um insumo para que você consiga melhorar a proteção das APIs. Então, tem que ser o mais proativo possível. A gente costuma brincar, né, dizendo que o hacker ele acaba ajudando de forma indireta a empresa, porque ele vai mostrando ali vários pontos que acontecem no ambiente que você pode depois transformar isso em melhorias, tá? Legal? Então, esse é o contexto geral. Como que a gente faz, então, né? Como que a solução da Salt funciona? Basicamente, a ideia é você fazer a coleta do tráfego. Então, a gente trabalha com balanceadores, com API gateways, microserviços, né? Eu posso ter um sidecar, por exemplo, num Kubernetes ou num ambiente de containers, né? E a ideia é eu conseguir monitorar esse ambiente. Eu mando essas informações para a minha engine de Big Data, né? Então, de novo, para eu ter um contexto, não adianta eu ter uma solução unicamente on-premises, eu preciso ter a visibilidade do todo. Nesse ponto, a gente manda esse tráfego, né, para a nossa engine de Big Data, e aí a gente aplica nessa massa de dados, de informações, a gente aplica uma tecnologia patenteada para fazer ali a identificação. De novo, tanto para fazer a identificação, né, o inventário, mas também para entender o comportamento dessas aplicações. Legal? E qual é o resultado disso, né? A ideia é que eu consiga, primeiro, ter a visibilidade dessas APIs que são identificadas. Aqui tem um ponto também que é de dados sensíveis, né? A gente também consegue, nessa análise que a gente faz, esse inventário, a gente consegue identificar dentro das requisições das respostas onde você tem dado sensível ali, né? Quais parâmetros estão fornecendo dados sensíveis. Eu consigo também fazer através de integração com outros produtos. A gente não fica inline, tá? Esse é um ponto importante. A gente não está inline, a gente está recebendo a cópia daquele tráfego e aí, através de integração com outros produtos, como, por exemplo, Fire, WAF, balanceadores, etc., eu posso dar um comando ou manual ou automático para ele fazer o bloqueio. Legal? Tá bom? Até aqui, tranquilo? E, finalmente, o terceiro pilar é melhorar a postura de segurança. Então, já que eu estou aprendendo sobre o ambiente, já que eu entendi como funciona aquela API, por que não devolver insumos específicos para o pessoal, por exemplo, de desenvolvimento? Legal? Então, essa é a ideia geral. Só para a gente ter uma ideia aqui de como são as integrações, né? Aqui alguns exemplos, né? Vamos ver se esse cara funciona. Não, né? Então, a gente tem integração com API Gateways, né? Diversos API Gateways, microserviços, em nuvem, né? Então, independente da API estar no ambiente on-premises ou na nuvem, a ideia é que a gente tenha a visibilidade. E aí, através de diversas técnicas específicas, por exemplo, um API Gateway, eu consigo colocar um plugin. Se eu falar de um API ou de um Kong, por exemplo, eu consigo colocar um plugin e, de forma assíncrona, receber essas informações para depois poder inventariar e identificar os ataques. Um outro ponto de integração é com sistemas de bloqueio. Então, a gente pode integrar, por exemplo, com Akamai, com Cloudflare, com algum outro WAF de mercado, eu posso integrar com ele e através dessa integração, fazer com que seja feito o bloqueio. Legal?
Um outro ponto final de integração é com sistemas de Service Desk, Gira, etc., porque a gente consegue devolver alguns insumos também ali para o ambiente. Beleza? Vamos lá. Aqui é só uma visão rápida, né? Onde que a gente consegue agregar, pegando o ASP.10, né? De novo, focado em APIs, alguns exemplos aqui de comparativo, onde a gente consegue ir além do AF tradicional. Perfeito? Bom, como eu tinha comentado com vocês, a ideia é pegar alguns exemplos, né? Vou pegar para cada um dos top 10 aqui, eu vou pegar um exemplo de como a gente identificaria. Então, o API 1, né, que é o mais comum, né? Vamos dizer assim, é o SQL injection da atualidade, né? Aquele ataque que causa normalmente maior estrago. Esse cara, a ideia é, eu me logo, me autentico com um determinado usuário e tento acessar a informação de outro usuário, né? Tentando violar ali a parte de controle. Então, aqui a gente tem um exemplo em que o cara, isso aqui é um JWT, né? Então eu tenho aqui as informações de autenticação do JWT e o cara se logou com este usuário específico. E aí, na sacanagem, não sei se o pessoal consegue ver, acho que está melhor trazer um pouquinho mais para cá. Ele mandou um cookie de outro usuário. Então ele está autenticado como um usuário X e tenta obter uma informação do usuário Y. Então esse é um caso, um exemplo. E o pior, né? Ele teve um 200 OK de resposta, né? Então está aqui as duas, o usuário que ele usou e o cookie específico. E o pior, ele teve uma resposta 200 OK, ou seja, funcionou, né? O cara conseguiu acessar os dados de outro usuário. Legal? Broken Authentication, que é o API 2. Esse cara aqui, a ideia é eu tentar fazer um acesso sem autenticação, né? Eu tentar acessar diretamente a uma informação sem estar efetivamente autenticado. Aí no exemplo aqui, notem que especificamente esse campo, o cara manipulou, ele foi lá e manipulou o token de autenticação, né? O próprio header, ele excluiu uma informação para que aquilo, se tiver mal configurado, ele consiga efetivamente acessar aquela informação. Legal? Também teve um 200 OK, né? Também teve um 200 OK. Perfeito? Esses tipos de ataques, vocês podem notar que são violações de lógica de negócios, né? Essa é a grande diferença dos ataques de API hoje em dia, né? É você fazer, tentar bypassar esses controles e com isso conseguir uma ação específica. O API 3, dados excessivos, né? Então o cara faz uma requisição, acaba tendo muito mais informação do que ele precisaria. Então esse aqui é um exemplo, né? O cara fez um GET ali e ele teve como resposta uma quantidade muito grande de informação, né? Então, estamos falando aqui, inclusive são dados de PII, né? Dados sensíveis, né? Tem endereço, tem CPF, esse tipo de coisa. Um ponto interessante é que a gente faz aqui, né? Vocês devem perceber aqui que eu tenho uns asteriscos, né? Onde tem dado sensível, isso fica mascarado. Então, quando a gente estava falando, eu mando para a nuvem, né, para fazer ali a inspeção, etc., a gente não faz o armazenamento desses dados sensíveis, tá? A gente só usa ali os metadados para poder correlacionar as informações. Legal? Que mais? O API 4, né, muito associado a rate limit, né, o cara fazendo muitas requisições num determinado período de tempo. Então, você veja que aqui eu tenho um uso excessivo, né? Então esse endpoint foi acessado 303 vezes num período, na última hora, né? Pelo mesmo usuário. Isso é incomum. Então, lembra daquela história do aprendizado? Eu consigo entender o que é tráfego normal ali. E aí, quando o cara faz um negócio que foge completamente da realidade, eu consigo pegar ele ali no pulo, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma quantidade muito grande de acessos na última hora. Legal? Também teve 200 OK, né? Não sei se vai dar para ver ali, estava num cantinho. Beleza? O API 5 é o Broken Authentication, né? Então,
o que aconteceu aqui? Um dos pontos aqui no API 5 eu estou tentando bypassar a forma como a API foi pensada. Então eu tinha que fazer um GET e eu fiz um delete, eu mandei um post. Tento dar ali dependendo de como está configurado, eu posso ter alguma resposta positiva, né? Então nesse caso aqui, ó, o método que foi recebido foi um delete, mas na realidade eu estava esperando um GET. Isso de novo, baseado naquele aprendizado automático. Eu sei que essa API específica, ela funciona dessa forma. Beleza? Isso, claro, é atualizado ao longo do tempo, né? Porque as APIs também mudam ao longo do tempo. A API 6, Mass Assignment, né? Aqui uma situação muito comum de API 6 é o cara acrescentar alguns parâmetros dentro da própria autenticação para dar uma carteirada, né? Olha, aqui nesse caso, eu estou tentando me passar por admin, né? Então eu quero que você mude o meu contexto para que eu seja admin e traga outro tipo de informação. Legal? E teve 200 ok também. Funcionou, né? Legal? O 7, configuração, né? Esse aqui está muito associado principalmente à perda, né, de vazamento de... não é vazamento, mas quando você dá mais informação do que deveria. Erros de log, informação de path, esse tipo de versão de aplicação que você está usando. Então, nesse caso aqui, por exemplo, teve um 500, um internal error, né? Só que aqui, não sei se vai dar para ver direito, mas tem ali até um IP interno ali. Não sei se vocês estão reparando aqui, ó. 10.73.24.2 e aí tem um path ali, um caminho para chegar nesse cara. Não deveria dar esse tipo de informação, né? Ela sozinha pode não representar muita coisa, mas na hora que você começa a juntar as informações, é um Lego, né? Quanto mais você vai juntando informação ali, mais maior a chance de ter um problema, né? Legal? API 8 Injection, esse aqui eu diria que é o cara que tem o maior paralelo com o OASP tradicional, né? A parte de injection, o SQL Injection, Cross-Site Scripting, esse tipo de coisa, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o cara tentou acrescentar o O1 igual a 1, né? Esse é bem tradicional. E o pior, né? Não sei se vocês repararam ali, também teve um 200 ok. Beleza? Então a gente consegue também detectar. Acaba sendo um dedo duro do próprio WAF, né? Pô, isso devia estar configurado no WAF ali, né? Devia morrer, nem devia chegar na ponta. O API 9, aí é gestão de ativos, né? Eu não consigo proteger aquilo que eu não conheço, né? Então, isso a ideia é que, de alguma forma, eu consiga fazer esse inventário e ele tem que ser feito da forma mais automática possível, tá? Então, alguns exemplos aqui. Eu tinha ali uma visão de GraphQL e REST, né? E aqui, entrando num detalhe de um API endpoint específico, você tem ali os parâmetros e, inclusive, a informação se ele tem dado sensível, né? Aqui é um campo, um parâmetro de cartão de crédito, por exemplo. Perfeito? O último ponto, que é o API 10, log insuficiente, né? Você ter controles ali sobre o que está acontecendo. Então, a gente consegue identificar os ataques e agrupa esses ataques por atacante. E o atacante pode ser várias formas de agrupar, por um token, por um user ID, por um IP, coisas nesse sentido, tá bom? Vou acelerar um pouquinho aqui que meu tempo está... Vamos lá, então, por que o WAF tradicional ele não é suficiente, né, para fazer a proteção? Primeiro porque, na grande maioria das vezes, é baseado em assinatura, e aquilo que eu estava mostrando ali eram lógicas de negócio, né? Não são assinaturas específicas, né? Tá? Segundo ponto, dependendo do fabricante, que tem diversos tipos de WAF, né? Tem desde os WAFs aí já muito tradicionais, há muito tempo, já mais maduros, até aqueles que praticamente foram lançados. Então vai ter uma dificuldade muito maior para você configurar. Terceiro ponto, algumas soluções a gente percebe que são baseadas em proteção no Swagger. Você aplica o Swagger e aí você faz um modelo positivo de segurança, de bloqueio. Normalmente tem o contexto de perímetro, né? Perímetro externo.
A parte de inventário é muito mais sofrível, né, em geral. E um principal, não tem esse contexto de lógica de negócio aqui, que é a questão do aprendizado, do Big Data, etc. E do Machine Learning. Legal? E, de novo, né, aqui a ideia não é de forma nenhuma fazer nenhuma crítica ao WAF em si, e sim que a gente acaba sendo uma solução complementar. Beleza? Ainda tem um tempinho para dúvidas. Consegui. Ver se alguém tem alguma... eu acho que eu preciso desse, né? Vamos para o nosso Q&A. Já vai ter a primeira pergunta. Opa, tudo bem? Quando você envia os dados ali, você falou que vai só os metadados, mas ele necessita do hybrid server ou não? Ele precisa do quê? Desculpa? Do servidor híbrido ou não? Não, o híbrido, é assim, com híbrido e sem híbrido, a grande diferença é, eu preciso que não saia nada no momento zero, por uma questão de compliance, etc. Aí, nesse caso, eu ponho o híbrido, aí ele faz esse mascaramento antes de sair da sua rede para a minha nuvem. Se isso não é uma questão crítica para você, ele vai sair a informação, mas ele ainda assim não vai ser armazenado. De qualquer forma, nos dois cenários eu não vou armazenar dado sensível. Você viu a questão do asterisco ali? Então, na hora de eu armazenar isso na minha nuvem, ele não vai ser armazenado com o dado confidencial, ele vai ser mascarado. Anyway, a diferença é em que momento isso é feito. Com o híbrido, é no momento zero, é quando ainda está dentro da sua infra. Mas você poderia configurar, por exemplo, o APD, o MouleSoft, seja lá quem for, para mandar diretamente para a nuvem da Salt. Mais alguém? Mais alguma dúvida? O pessoal que está aqui na plateia, é só levantar a mão, caso queira tirar mais alguma dúvida. Então, agradeço a todos que estavam na plateia. Agradecer ao Paulo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado.